melhor maneira, de jeito como o nosso chefe Abdulrahman bin Said está nos a explicar, dando continuidade ao nosso programa. Hoje, só para recordar que estamos a falar a respeito da diferença que existe entre o cristianismo, assim como o Islã. Hoje, essas duas religiões são as religiões mais seguidas a nível mundial. Só de salientar que vamos dar continuidade com algumas perguntas. Eu queria saber, Sheikh Abdulrahman bin Said, o cristianismo fala da salvação através de Jesus. Fala da salvação através de Jesus. O Islã fala de perdão através de Allah. Eu queria saber qual é o verdadeiro caminho para o perdão e salvação. Mateus 12, versículo 32, próprio Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, diz que as nossas ações são as que contam, são as que falam mais alto. São as que falam mais alto. Se tu praticares o bem, vais ter, vais ter recompensas diante de Allah. Mas se tu praticares o mal, obviamente que merecerás, o inferno. Então, são as nossas ações que irão justificar-nos diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Não são minhas palavras, mas sim são palavras da Bíblia. E a Bíblia diz que foi Jesus quem disse. Atenção, não sou eu quem está a dizer que, olha, Jesus disse, não. Mas sim a Bíblia está a dizer, Jesus disse que é através da nossa ação que nós seremos salvos. Não é através de sangue, porque muitas das vezes diz-se que é o sangue de Jesus que vem para poder salvar a nós. Não há nenhum sangue que possa salvar a qualquer um, senão a si próprio. As suas ações é que falam mais alto. E depois daí vem a misericórdia de Allah. Primeiro cumpra com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, com as ordens de Deus, e depois vais te encontrar com Deus. Chegado onde está Deus, Deus com a sua misericórdia, porque tu podes praticar muitas boas ações, mas se Deus não tiver misericórdia de ti, queimar-te. Então, de acordo com a misericórdia de Deus, se tu praticaste ações que lhe agradaram, então tu serás merecedor do paraíso. Portanto, qual o caminho verdadeiro aqui? O caminho verdadeiro é o Islã, porque o Islã ensina-nos que nós temos que praticar boas ações, não é? Nós temos que praticar boas ações, que é para podermos, não é, ter esta salvação diante de Allah subhanahu wa ta'ala. فَقُلْنَا اهْبِطُوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, quando disse para Adam alayhi salatu wassalam e o seu grupo, nesse caso Hawa e Iblis, que saiam daqui, vão para a terra, Allah subhanahu wa ta'ala diz, e quando chegar a minha advertência, quando chegar a minha, orientação, aquele que seguir a minha orientação, neste caso, a mensagem de Allah, aquele que seguir a mensagem de Allah no dia do juízo final, esta pessoa não vai ter medo e não vai ficar triste. Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Al-Baqarah, no seu versículo 185, diz: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas." Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que o Qur'an é guia para a humanidade. Portanto, neste tempo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem segue o Qur'an está bem guiado. Inshallah. Jazakumullah khair pela resposta, Sheikh. Jazakumullah khair. Sheikh, dando continuidade ao nosso programa, ambos, que é a religião islâmica e o cristianismo, falam de amor, né? Falam de amor e misericórdia. Eu gostaria de saber como o Islã vê o amor a Deus e ao próximo. Como o Islã vê o amor a Deus e ao próximo. Eu gostaria de saber como o Islã vê o amor a Deus e ao próximo. Amor a Deus. Se tu amas a Deus, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo no Coran, no Surah Al-Imran, versículo 31, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Diga, ó Muhammad, se vocês amam a Allah, sigam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o que Allah subhanahu wa ta'ala o que Allah vai fazer? Allah irá vos amar e irá perdoar os vossos pecados. Portanto, nós como muçulmanos olhamos para amor como prática, obediência, porque se você tem alguém que você ama, o que ele te ordenar,
fazes na hora. Então, se nós amamos a Allah, nós temos que cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse caso, temos que seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Surah Al-Ahzab, versículo 21. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que nós temos o melhor exemplo. Qual é esse exemplo? Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este é o amor dentro do Islã. Enquanto que dentro do cristianismo, o amor é Jesus ter dado a sua vida, pelos pecados da humanidade. Quer dizer, Deus envia seu filho para vir morrer pelos pecados da humanidade. E nós, humanidade, como estávamos condenados, ele levou nossos pecados. Diga-me uma coisa, se eu tinha dívida, e a minha dívida, você diz, eu carrego a sua dívida. Quer dizer que você é quem ficou com a minha dívida e eu fiquei livre. Se eu estava para ser condenado, quem será condenado entre eu e você? Sheikh, você é condenado. Não serei condenado. Eu é quem tinha dívida. Certo. Você disse, não, esta dívida passa para mim. Exatamente. Se essa dívida iria me levar à morte. Certo. Neste momento, quem poderá morrer entre eu e você? Quem se responsabilizou? E quem se responsabilizou, exatamente. Então, se a humanidade estava condenada, Jesus veio e disse, não, este pecado todo eu retiro. Estamos a dizer que a condenação passou para quem? Para Jesus. Então, esta não pode ser crença, ou seja, crença pode ser, mas crença vinda de Allah, não. Talvez vinda dos pagãos. Mashallah. Cada vez mais, cada pergunta que eu lanço para o Sheikh Abdurrahman bin Said e ele dá uma resposta, eu fico sem comentário, porque ele explica, responde a pergunta e esclarece da melhor maneira. Então não vejo o comentário, só você que está aí a assistir o nosso programa, assim vou continuar a falar durante o programa, que partilha a live. Não só coloca seu link e faz alguma coisa, comentário, se quer que possamos mudar alguma coisa, crítica, para podermos melhorar. Dando continuidade ao programa, Sheikh Abdurrahman bin Said, vamos me perdoar, tenho minhas perguntas, eu não posso parar, estou com sede, ainda quero beber água. Indo para frente, o que o Corão diz a respeito dos cristãos, né? E os Ahl al-Kitab, que são os adeptos do livro. O que o Corão diz a respeito deles? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Allah subhanahu wa ta'ala diz que são descrentes aqueles que dizem que Jesus é Allah, Jesus é Deus. Então, está aí a resposta. O Corão diz que estes são descrentes. E qual é o lugar do descrente? O inferno. Certo. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها. Surah Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala já esclareceu. Portanto, não são minhas palavras, são palavras do Corão, né? Eles são descrentes, são considerados como descrentes. Desculpa, estou a exagerar, porque também estou sendo cobrado aqui, não podem me crucificar. Jazakumullahu khairan. Sheikh Abdurrahman bin Said, vamos fechar agora. Certo. Vamos entrar com uma última pergunta. Certo. Esta pergunta eu gostaria que fosse explicada de forma clara, porque é uma pergunta que engloba quase tudo o que estamos a falar, ou estávamos a falar, porque na verdade o que nós queremos é união entre as duas religiões. Certo. As duas religiões, certo, tendo em consideração que a religião que insulta outra religião, a religião que odeia outra religião, a religião que não quer diálogo com outra religião. É verdade. Então eu gostaria de saber, para essa discussão terminar, não termos discussão, acaso o Islã ensina a dialogar ou ensina-nos a odiar as pessoas que criticam o nosso Islã? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, Surah Al-Imran, versículo 64, Allah subhanahu wa ta'ala diz, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Allah subhanahu wa ta'ala encoraja-nos, né, a dialogar não só com os cristãos, mas também com os judeus, não é? Estes seguidores do livro, nós temos que sentar com eles. Com que objetivo? Chamar a eles para que adoremos a um e único Allah e não tomemos os nossos responsáveis, os nossos rabinos como nossos senhores. Não.
mas sim todos nós como criaturas de Allah e virarmos a nossa atenção somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Corão nunca nos ensinou a odiar as outras religiões. Muito pelo contrário, o Islã incentiva-nos a sentar com eles, a dialogar com eles, que é para todos nós chegarmos a um consenso. Jazakumullah. Amém. Barakallahu fikum. Agradeço muito mesmo, imensamente, por aceitar o nosso convite, porque não foi fácil. Tínhamos que nos encontrar logo aqui no Chimoio e conseguimos avistar com o Sheikh Abdurrahman bin Said. Poderíamos marcar para Beira, mas não foi possível, talvez, da agenda do Sheikh Abdurrahman bin Said. E tivemos o privilégio de estar diretamente com o Sheikh Abdurrahman bin Said. Esclareceu-nos, ensinou-nos, deu-nos reflexão importante para o muçulmano, assim como não muçulmano, saber as bases de cada religião,